Isso aí. Então, pessoal, começando pelo nosso primeiro tópico, né? Os próximos passos, o que nos reserva aí do mundo empresarial e o mundo político. Bem, o primeiro aspecto é que a gente está nessa semana já com a segunda fase de flexibilização da quarentena aqui em Belo Horizonte. Então, vários segmentos de comércio já começaram a funcionar, mas alguns ainda estão fechados, algumas atividades, e a grande discussão é que a coerência, né, que a gente tanto fala com relação às ações do poder público, às vezes soam como ilógicas, né? A gente tem hoje, por exemplo, o Mercado Central e o Shopping Oi funcionando, e, por outro lado, você tem grandes estruturas como o BH Shopping da Vida, um Diamond Mall, que são estruturas que poderiam criar uma formatação, um protocolo bem mais efetivo, relativo de realmente tem um áudio. Então, voltando à questão, a gente tem o Shopping Oi aberto, com protocolos de segurança, funcionando, garantindo aí, de certa forma, a segurança para os seus usuários, mas ao mesmo na mesma tocada, porque os demais shoppings não estão abertos? Por que shoppings de bairro, centros comerciais, galerias não estão abertas? Uma galeria do ouvidor fechada? Enfim, a gente vê uma atuação com dois pesos e duas medidas, e isso é muito ruim, porque a conta que está chegando para muitas pessoas é a conta do quê? Da quebradeira, as empresas que já não estão mais conseguindo suportar esse bloqueio todo. E, infelizmente, a forma com a qual essa flexibilização está sendo feita traz a discussão sobre se realmente o planejamento que foi feito para esse momento de flexibilização foi feito de forma correta ou não. Eu, analisando os números, venho acompanhando aí os relatórios publicados pela Secretaria de Estado de Saúde e os boletins epidemiológicos da Prefeitura. O meu grande questionamento com relação ao famoso pico da curva que cada hora se desloca, né? E ele vai se deslocar mesmo porque a gente tem um cenário de contágio comunitário, né? Que levou, inclusive, a decretações, né, de calamidade pública por aí, mas a grande questão é: o vírus não vai parar de propagar tão cedo. Enquanto não tiver uma vacina para bloquear essa continuação epidemiológica, o que vai acontecer? Nós simplesmente vamos ter, com um ritmo de contágio mais lento, a gente vai demorar mais tempo para atingir um nível de contaminação comunitária que começa a criar o que eles chamam de imunização de rebanho, que eu acho que é melhor falar uma imunização coletiva, ou seja, muitas pessoas dentro de uma população já tiveram o contato com o vírus, assim criaram anticorpos e assim, então, o vírus para de se propagar na velocidade que ele tem capacidade de se propagar. Por outro lado, não podemos esquecer que o mais importante durante essa pandemia são as atitudes pessoais, as atitudes de quê? Higiene pessoal, usar máscara, lavar as mãos com frequência, em locais onde não é possível lavar a mão, você tem que usar o álcool gel para esterilização das mãos, ter os cuidados de não entrar em locais onde tem aglomeração de pessoas, ou seja, manter um afastamento entre pessoas, e sem contar outras questões de higiene, como hábitos que hoje muitas pessoas já adotaram, né? Chegar em casa e tirar o sapato, não entrar com o sapato, né? Você trocar de roupa caso tenha ido em algum lugar onde por lá passaram muitas pessoas, enfim. Esses critérios, essas atitudes, pequenas atitudes, é que vão fazer a diferença. E aí cai a gente cai num conceito que eu entendo ser fundamental, que é justamente o quê? A liberdade individual com responsabilidade. As pessoas são as principais agentes da cena, né? As pessoas têm que exercer esse papel.
e não simplesmente a gente ter o Estado sempre tentando mandar na vida de todo mundo, até porque são tantas situações difíceis e situações específicas que é impossível de você pegar e falar que todas serão contempladas. Por mais que existam iniciativas de auxílio emergencial às pessoas, né? Por mais que exista a corrente aí de supostamente de proteção social, né? Porque muita gente precisa ser assistida, mas quando existem esses movimentos que acabam atendendo muitas pessoas ao mesmo tempo, a gente vai ter situações de corrupção, situações onde existem fraudes, pessoas que não poderiam pegar esses recursos e acessam os mesmos. Então, tudo isso está em jogo quando a gente fala em pandemia. No nosso município aqui em Belo Horizonte, a gente vê, a prefeitura fez uma movimentação, né, de cestas básicas, precisamos de atender a todos e a população mais vulnerável. O que foi visto? As cestas básicas simplesmente não foram distribuídas. Por quê? Porque não tinha demanda, eu acho que é o fato, né? Não tinha demanda do tamanho que foi colocado, ou de fato houve uma falha de planejamento, né? Superestimando gastos. E aí cai naquela questão, quando a gente fala do governo gastando, prefeitura, estado ou união, o dinheiro sai do bolso de quem? De todo mundo, que é o dinheiro que sai do seu bolso com os impostos. No Brasil, nós temos um péssimo hábito de entender essa questão do imposto, porque as pessoas que ganham pouco, elas não enxergam o momento que elas pagam, né, o imposto, porque ela não paga uma guia de tributo, mas, na verdade, o tributo está embutido em tudo que ela faz. A energia da casa, né, continha da CEMIG, imposto. Falou no telefone, imposto. Foi na padaria e comprou um pão, imposto. Ou seja, tudo que a gente faz tem imposto embutido. Nesse mês, né, no início do mês, foi comemorado aí o Dia Sem Impostos, que é uma alusão ao tempo que se gasta por ano para você trabalhar e pagar o custo do governo, o custo da máquina pública. Então, toda essa situação de tributos nos faz trabalhar 153 dias em um ano para pagar os impostos. Então, de 365 dias, a gente trabalha 153 dias para pagar os impostos. É muito dinheiro, é muito tempo. E, infelizmente, as pessoas não conseguem assimilar isso. E aí, quando a gente começa a analisar as atitudes da prefeitura, né, do governo do estado, da União, relativo a gastos sobre a pandemia, sobre a pandemia coronavírus, você tem que perceber o que realmente é um gasto efetivo, o que é um gasto sadio e o que é jogar dinheiro fora ou suportar as maracutaias que nós sabemos que podem ter. Infelizmente, o Brasil tem ainda muitos casos de corrupção, muitos não são desvendados, e essa corrupção acontece onde? No superfaturamento. Quanto que custava uma máscara dessas que a gente tem usado? Quanto custava uma máscara em dezembro, ano passado? Né? Por que de um momento para outro ela pulou de preço? A gente sabe, né? Lei da oferta e da procura. Mas, espera aí, o Estado não tem esses balizadores? O sistema de saúde compra máscaras há séculos. Por que na verdade, não existe uma cadeia de suprimentos, uma cadeia que garantiu, por exemplo, que essas autoridades de saúde mantivessem as cadeias de suprimentos funcionando com os preços dentro de uma normalidade? Por que na verdade, quando a gente pega e fala em testes de Covid, que eu acho que é um outro ponto importante da gente tocar, por que na hora que se diz precisamos testar a população, os testes somem? Por que os testes, na verdade, reaparecem de uma hora para outra num valor muito mais alto do que tinham disponíveis? O que acontece? Por que até hoje a gente não conseguiu implantar um mecanismo efetivo de testagem da população?
E aí a gente vê o quê? Que dentro desse nicho da saúde, infelizmente, existe sim muitos aproveitadores que fazem com que você torre o dinheiro, né? Mais uma pessoa entrando aqui, torrem o dinheiro, né? E de uma forma difícil, às vezes, de controlar. Como é que você vai discutir o preço de um equipamento de proteção individual para um médico ou para um enfermeiro no momento de pandemia? É difícil. A urgência faz com que a necessidade pareça valer a pena pagar qualquer preço, né? E, inclusive, esse aspecto de se pagar qualquer preço é o que a gente está vendo, a competência que hoje está sendo reconhecida pelo nosso governador Romeu Zema perante outros estados da federação, né, que para montar estruturas como o hospital de campanha e entre outras coisas, né, foram ao mercado comprar bens e materiais e serviços num preço absurdo. Mas o pior do absurdo é que eles estão respaldados por um decreto de calamidade pública que foi colocado antes mesmo da gente ter o quadro agravado e começaram aí a fazer as licitações aí de forma muito questionável, né? A gente tem que a gente sabe disso, né? Se alguém quiser fazer uso da palavra aí, é coisa de 5 minutos, mas a palavra está aberta. Paulo, você que está online aí e que é uma pessoa também que a gente discute essa relação do público e o cenário de calamidade pública, né, que foi instaurada aí, principalmente no nosso município. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Boa noite a todos. Boa noite. Bom, a minha percepção é exatamente tudo isso que você falou. Eu acho que não somo mais nada, porque as coisas não estão sendo colocadas de uma forma mais transparente e também coerente, né? A questão que você falou do decreto de decretar estado de calamidade pública. A gente queria saber sobre qual fundamento, né? Onde que o município estava com calamidade para ser decretado essa situação. Realmente não tem uma explicação. Isso sim criou uma liberdade, né, de gastos, até contraindo dívidas, que isso vai ter como resultado, certamente, um arroxo aí no aumento de impostos, né? Porque não tem milagre, para pagar a conta tem que ter dinheiro. E como os governos não têm dinheiro, quem paga a conta de governo é o contribuinte. Até você levantou a questão aí das pessoas que não percebem que estão pagando impostos, estão pagando muitos impostos. Todo mundo contribui, né? Então, pelo que nós já vimos aí, em condições normais, a gente paga 153 dias para bancar a máquina estatal, a gente, com esse gasto da pandemia, vai gastar um ano inteiro de trabalho e mais alguma coisa para poder pagar. Porque, quer queira, quer não queira, o custo está um valor absurdo, a economia patinando, para ela voltar a funcionar, eu acredito que nós vamos demorar aí, pelo menos, para funcionar do jeito desejável, pelo menos mais uns 3, 5 anos no mínimo, se tudo der certo. Nós vamos ter que recuperar muitos postos de trabalho. Então, nós estamos com a sociedade completamente em risco, seja por vírus, seja pela economia, seja pela expectativa de aumento de criminalidade, seja pela carência de tudo. E outra coisa, é um ambiente muito bom para prosperar novas patologias, né, de toda ordem. Então, eu não vejo um cenário muito bom, não.
Eu acho que a gente vai precisar realmente de um esforço assim, excepcional e uma gestão muito firme dos responsáveis pelos poderes, que exerce o poder executivo, seja do presidente, dos governadores, dos prefeitos, muita austeridade para a gente poder realmente tentar minimizar o impacto disso tudo. E o mais importante, né? O que vai ficar de legado nessa confusão toda aí? Vamos aguardar, né? O que vai acontecer, e já está acontecendo. Eu recebi uma carta da prefeitura solicitando o pagamento da taxa de licença e funcionamento e também uma carta solicitando o não atraso da guia de IPTU. E aí a gente pega e enxerga realmente o quê? O governo, né, municipal todo-poderoso, né, sabendo que se ele não tiver o dinheiro no caixa, ele também não consegue manter todas essas políticas e que, por mais que a gente esteja no momento de pandemia, é questionável, sim, a forma com a qual o prefeito atua em prol dessas pautas que podem ser muito bem consideradas também eleitoreiras, né? E, enfim, qual que é a grande questão? A gente vai vivendo aí, cavando um buraco, para depois todo mundo ter que ajudar a tampar o buraco do mesmo jeito. Ou seja, no final das contas, quem vai pagar sempre é o contribuinte. Pode falar, Paulo, você que levantou a mão. Você fez uma observação aí que é importante e eu estou colocando para reflexão da sociedade, que eu acho que a sociedade também deve ser fiscal do Poder Executivo, não credenciar só aos vereadores a função de fiscalizar. Mas colocar uma dúvida: ao se decretar estado de calamidade sem haver calamidade alguma, isso proporcionou uma possibilidade de gastos com ou sem lastro. E essa possibilidade também acaba tirando qualquer possibilidade de, de colocar sobre crime de responsabilidade, o tal de não respeitar também o orçamento, ele estourar o orçamento, o prefeito fica livre de responder sobre qualquer má gestão durante esse período, porque Ele ele pode decretou simplesmente falar que foi por causa de uma calamidade pública e se defender a respeito disso. É um absurdo, mas exatamente. essa é a realidade. Isso me parece mais uma estratégia do que um ato de preocupação com a sociedade, porque eu tenho visto, você citou o governador Romeu Zema, que está com uma A bola batata toda. quente na mão, que pegou um governo que com baixa receita e com dívidas bilionárias, né, produzidas pelos seus antecessores, e ele, dentro do limite da capacidade, ainda está conduzindo da forma possível o Estado, cortando mesmo na carne, tentando localizar onde ele pode espremer mais, porque ele sabe que não tem de onde tirar do contribuinte, né? E eu acho que os demais governantes deveriam seguir o mesmo exemplo. Se você não tem como bancar isso, você vai ter que enxugar a estrutura. E se quiser uma estrutura que funcione, que seja mais dinâmica e mais robusta, tem que fazer gestão mesmo, tem que ter eficiência, que a qualidade não está na quantidade de pessoas que ocupam algum cargo dentro de governo, seja concursado ou não. Está exatamente no que se entrega. Por enquanto, a única coisa que eu estou entregando, pelo que você falou, é a guia do IPTU, né? Taxa de licenciamento, que
eu acho até uma falta de sensibilidade, já que está todo mundo com loja fechada, agora que está começando a abrir algumas, de onde que o cara tem faturamento para pagar esses impostos, tributos para governo estadual, municipal e federal? Então, acho que tinha que ter um período de, como é que chama, de carência, para que esse débito, se não fosse liberado, né, do pagamento, que ele fosse diluído ao longo do tempo com a carência. Porque você ficar 3 meses sem faturamento e o prefeito pedir para você pagar em dia a conta, eu acho que É um existe algum absurdo. problema aí, né? Tem um problema de compreensão. Porque ou o prefeito está viajando na maionese, ou ele é a própria maionese, né? E continuando aqui, só para falar, a gente está com a nossa live funcionando nesse momento apenas no Zoom. Não consegui recuperar o erro aqui da página, o Facebook fechou o streaming de vídeo, mas eu acho importante a gente prosseguir aqui. E, se me permitem, esse vídeo eu vou publicar ele logo na sequência novamente, tanto no Facebook quanto no YouTube. Mas, seguindo a pauta aqui, das coisas que a gente estava falando, né, sobre a prefeitura, essa percepção do cidadão de não entender o tanto de imposto que ele paga é uma coisa interessantíssima. Por quê? Quanto mais pobre a pessoa é, ou quanto menos dinheiro ela recebe, mais ela não se preocupa com esses detalhes, né? Acha que pagar imposto é uma coisa de rico e coisas de rico os pobres acham que é bobagem de se envolver. E uma outra discussão totalmente antagônica, né, é que por que um deve pagar mais do que o outro, né? A questão óbvia é que umas pessoas que têm uma renda maior pagam mais, pessoas que têm uma renda menor pagam menos. Mas essa afirmativa só vale quando a gente está falando o quê? Do valor nominal e não do valor percentual. O que eu entendo ser justo é que as pessoas devam pagar percentuais, né, alíquotas iguais, ou que sejam faixas, igual a gente tem a faixa da tabela do imposto de renda, mas quanto menos as pessoas forem sobrecarregadas com os impostos, mais dinheiro sobra na mão dela para ela definir o que fazer com o próprio dinheiro. E essa história de ficar abastecendo o Estado, para o Estado fazer o que ele acha que é o melhor, né, não tem fim. É uma bola, na verdade, que sempre vai girar crescendo, é uma bola de neve. Então, a gente vê aí que é muito importante trazer à tona essas discussões sobre a austeridade do gasto público. Gastar com o que tem que ser gasto. Antes de começar o ano, finalzinho do ano passado, a prefeitura já estava adotando uma estratégia que, infelizmente, ela se repete em várias cidades, em todo o país, em anos eleitorais. Várias ruas que ficaram muitos anos com problemas de buraco, a população ligando, cobrando, pedindo melhorias, foram liberadas apenas nesse ano. Lógico que para quem está cobrando sempre, né, quando chega e você recebe aquela benfeitoria, é ótimo, todo mundo fica muito satisfeito. Mas é mais uma evidência de que a prefeitura trabalha de forma muito bem pensada em posicionar determinadas ações dentro do seu cronograma para acompanhar o calendário eleitoral. Chegou o mês de janeiro, tivemos aquelas chuvas muito fortes, né? Belo Horizonte inteira foi afetada, e aí tivemos sim também uma situação de emergência, e a prefeitura começou a fazer os devidos reparos, mas aí a gente começa a observar também, né? Como estão sendo feitos esses reparos? Por que alguns reparos ainda de fato não foram feitos e o dinheiro do cidadão que era para isso começa a ir para outras situações? Ou seja, se o objetivo era de fazer a reconstrução da cidade, então ela tinha que ser feita. Ou pelo menos o que não foi feito deveria ser justificado. E a gente já vê o quê? A prefeitura deixando de lado uma série de ações que já deveriam estar concluídas. Aí vem mais um ponto, né? Já que parou de chover, vem a estiagem
cadê as obras estruturais importantes para evitar novas catástrofes no período chuvoso, que começa em outubro? Ou seja, a gente começa em outubro a ter chuva de novo em Belo Horizonte. O que foi feito para mitigar esses tipos de problema? Até agora, nada. Inclusive, a própria Via Expressa, que é um dos pontos que foi muito... a Teresa Cristina, né? Que foi muito atingida. O que foi feito até agora? Então, assim, essa capacidade dos governos de abandonar com planejamento, abandonar cronogramas e tocando o negócio para depois, na hora que acontece de novo, vem todo mundo se justificar, é recorrente e é, ao meu ver, um indicativo muito grande de um governo que não gosta de dialogar. Eu tenho na minha atuação muitas críticas à Prefeitura de Belo Horizonte, e entre elas é justamente o que nós chamamos aí de caixa preta, né? Quiseram tanto abrir a caixa preta da BH Trans, não foi para frente, mas existe caixa preta na questão das pavimentações de ruas, existe caixa preta para falar dos reparos e manutenções de praças, reparos e manutenções de escolas. A gente não sabe o que vai acontecer, e quando nós chegamos para questionar, né, o cidadão comum, as entidades associativas comunitárias de bairros, né, o ponto de acesso que é nos colocado, que são as regionais, hoje não tem autonomia para absolutamente nada. Na verdade, continuam e fazem um papel de articuladores sem ter um pingo de poder de ação. Infelizmente, a Prefeitura de BH, quando alguns vêm criticando o Calil, né, como um perfil de ditador, né, que é uma pessoa que faz do jeito que ele acha e ponto final, infelizmente não é um cenário de olhar para o momento da pandemia. É um cenário que tem vindo ocorrendo ao longo do tempo em vários pequenos problemas que a cidade tem e que eles não conseguem articular. Por quê? Tudo se fecha numa cúpula, né, numa caixinha que cuida daquilo ali de forma muito estratégica para conjugar com os cronogramas eleitorais. Infelizmente, essa é uma realidade. Paulo levantou a mão? Pode falar, Paulo. Bom, Bruno, eu queria pegar esse gancho aí. Eu acho que a gente tem que fazer uma retrospectiva histórica, porque tudo que você acabou de falar aconteceu nos governos anteriores também. O diálogo mais difícil com a sociedade, ele só fica simpático em épocas de eleição, né? O de atender demandas represadas em época de eleição, é o tal também de manter um jogo muito, eu não sei a palavra adequada, junto à Câmara Municipal, onde os vereadores dependem quase que visceralmente da benesse do prefeito, quando eles deveriam ser os fiscais da ação do prefeito, não ser inimigos do prefeito, sim fiscalizar e trabalhar com os projetos de interesse da sociedade. Entenderem também que o município, assim como o Estado, a federação, né, como um todo, tem que trabalhar dentro do escopo de realidade. Você tem aquilo que você pode pagar. Então, quando a gente está falando que a gente tem uma máquina enorme, alguns, vamos pegar o Judiciário, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, é uma ilha de exceção onde as pessoas estão super bem remuneradas, acima da média de mercado, com tantos privilégios, férias e férias prêmio e assim vai, sendo pago por um povo que tem que vender o almoço para comprar o jantar. Isso não é justo, isso não é legal. Eu acho que nós temos que mudar esse conceito. Agora, não adianta, nós já falamos isso algumas vezes aqui, a gente tem que bater. Não adianta eu continuar fazendo a mesma coisa, botando a responsabilidade nos outros e esperar um resultado que tudo vai mudar. Não existe mudança sem sacrifício. Se você
quer ser um médico, você vai ter que estudar 6 anos, vai ter que passar no vestibular, estudar 6 anos, vai ter que ralar para caramba, você atingir esse objetivo. Isso vale para o engenheiro, para o administrador de empresa, para quem quer ter o seu bar, né, o seu espetinho. Não existe milagre, existe trabalho. Tá? E o agente público ele tem que entender que nós precisamos trabalhar numa realidade econômica que o Brasil permite. Nós não podemos ter uma classe que ganha um absurdo e a esmagadora maioria sendo só pagadores de impostos. Uma outra questão que você chamou a atenção, quem mais paga imposto proporcionalmente em percentual são os mais pobres. Porque ele não consegue fugir de nada. É 30% da CEMIG, é 25% da Copasa, é mais 30% de pão, de pãozinho, e paga no transporte, paga de toda forma. A gente, que você falou com muita propriedade, não existe nada sem imposto. Então, aquela renda que a pessoa tem lá do salário suado, com certeza 30% daquele lá está dentro de imposto que ele poderia estar consumindo de outra forma. Que E ele o poderia, consumo ele gera. tomar a decisão de o que fazer com o dinheiro dele, né? E não você ter o Estado que monta digamos assim, concentra o dinheiro para você ter que ir lá ficar pedindo migalhas. Porque na hora que você paga o imposto, vamos falar de imposto municipal, você paga o IPTU, né? O IPTU ele está muito vinculado à infraestrutura do município, né? Qualidade das vias, sinalização, rede de infraestrutura, né? De um modo geral, saneamento, energia, enfim, infraestrutura. De recuperação. Sim, e o que é de fato visível hoje? A gente tem uma manutenção da cidade totalmente atrasada, né? Você tem uma série de ruas em péssimo estado, você tem as próprias questões que não envolveriam apenas dinheiro, né, mas que envolveriam critérios. A gente tem dificuldade para fiscalização de passeios, dificuldade para fiscalização de árvores, né, supressões, podas. Né? Você conseguir uma poda de árvore em Belo Horizonte é um parto de gêmeos. Então, tudo isso é o que? É o dinheiro do imposto não está dando conta de rodar uma estrutura que já é muito cara. A estrutura que é paga hoje não gera um resultado satisfatório. Eu já falei isso, eu vou, numa oportunidade, eu não sei se eu já falei numa live, mas para a gente ter a percepção de que governo você quer, seja qual governo for, né? Que governo que você quer? Vamos fazer um comparativo. Nós temos uma pista de corrida de 100 metros rasos. Você pode escolher o Jô Soares ou o Bolt. Qual atleta que você escolhe para correr para você? O gordo, pesado, lento ou o ágil, rápido e eficiente? Claro que todo mundo quer o eficiente, o rápido, o ligeiro. O contribuinte ele não recebe pelo que ele paga, mas ele peca na escolha dos seus representantes. Nós temos que mudar tudo. Agora, esse ano tem eleição. Começar pela Câmara Municipal. Ela não precisa daquele volume de recursos que ela tem para se manter. Não precisa. Tem que enxugar. Dentro da prefeitura, ela não pode tudo, então faça bem aquilo que ela pode. O que é mais importante? Nós temos que cair na realidade que nós estamos vivendo hoje. Baixo índice da economia, desemprego e pouco dinheiro circulando. Então, é fundamental que a gente tenha foco nisso, senão nós não vamos evoluir. Então, nós precisamos de ter um Estado leve, ágil, rápido de resposta, que atenda o cidadão nas suas demandas prioritárias. Talvez não possa tudo, mas faça bem aquilo que pode e que seja essencial. Perfeito. Inclusive, falando de custos da máquina pública, né? Essa semana o Partido Novo entregou no Tribunal Superior Eleitoral, né, um ofício abrindo mão da utilização do fundo partidário.
E aí, algumas pessoas, ao ver essa notícia, né, distorcem o real sentido que é um partido político não fazer uso de uso público. Alguns começam a falar, não, que o certo era que todos tivessem acesso, o certo é que o Estado criasse de uma forma, uma distribuição justa para que todos os candidatos, todo mundo arruma uma fórmula mágica, jogando mais responsabilidade no Estado, enquanto o que nós deveríamos fazer era simplesmente o quê? O Estado não ter que bancar um custo da política eleitoral, né? Ou seja, se cada candidato fosse atrás dos seus parceiros, as entidades, né, as pessoas que podem, junto com essa liderança, né, formar uma coalizão para que, no processo eleitoral, essa pessoa seja reconhecida como um líder daquele coletivo que o elegeu, né, a gente teria certamente um vínculo muito maior das pessoas com seus representantes e assim como esses representantes poderiam exercer seus mandatos sem ter uma série de vinculações que o dinheiro cria, né? Mas de uma forma mais sadia. Por quê? O dinheiro pulverizado, o dinheiro um pouquinho de cada um, ao invés, na verdade, de ser amigo do rei, para que esse rei direcione mais recursos para aqueles que vão, certamente, entrar na guerra com muito mais armas do que a grande maioria. Então, gente, o Partido Novo é contra o fundão partidário, o fundo eleitoral. O fundo eleitoral, o Novo não vai receber, assim como nunca recebeu, e já é uma questão vinculada aos princípios do partido. Então, faço questão de enfatizar isso, porque acredito que é uma questão muito nobre. E caindo na percepção dos tributos, olha só, 2 bilhões do dinheiro que é nosso, né, foi destinado para que políticos façam campanhas. E a pergunta é, você concorda em dar dinheiro para o PT fazer uma campanha? Você concorda em dar dinheiro para o PSL fazer uma campanha? Olha que o Bolsonaro nem é mais do PSL. Hein? Você concorda que políticos têm direito de receber os recursos? Agora vamos complicar mais ainda. Vamos supor que você ainda concorde por acreditar que essa é a visão mais justa para dar acesso a pessoas que não têm capacidade financeira de se sustentar e nem de mobilizar outras pessoas. Você entende que é justo que eles tenham uma cota para se promover numa campanha eleitoral. Tudo bem. Quando a pessoa entra num partido, né, o partido não é obrigado a fomentar nenhum dos candidatos em específico, mas todos os partidos, exceto o Partido Novo, né, sabem que alguns dos candidatos são os preferidos, são as cartas marcadas, são aqueles políticos que às vezes já estão no jogo ou estão nos conchavos e eles passam a ser protegidos pelo próprio sistema que foi criado. Então, quem vai receber o recurso não é você que está começando agora a se disponibilizar para ser um candidato que vai participar pela primeira vez da eleição. Né? Você não vai receber R$1 desse dinheiro. Quem vai receber são sempre quem? Os mesmos de sempre. Os mesmos, as mesmas famílias, os mesmos apadrinhados políticos, os mesmos que a vida inteira participaram dos esquemas do poder. Então, na verdade, é mais uma história da carochinha para colocar o povo para pagar. Uma conta que eu gosto de fazer é o seguinte, nossa população são 200 milhões de pessoas, ok? E o valor do fundão, né, é de 2 bilhões. Significa que é muito dinheiro per capita, né, por pessoa? Não, não é. 200 milhões de pessoas, tá certo? Cada uma deu R$10, a gente tem aí 2 bilhões de reais. Só que são R$10 por pessoa, por recém-nascido que acabou de nascer, para o senhor de idade lá. Ou seja, se a nossa população hoje viva são 200 milhões de pessoas, são R$10 por pessoa. Só que desses R$10, mais 20,
mais 100, que vai somando o que a gente tem que pagar para que a máquina pública funcione. R$ 10 de cada cidadão é muito dinheiro. É muito dinheiro. Agora, se você tivesse a possibilidade de doar esses R$ 10 para uma pessoa que você escolhesse, será que não seria mais justo? Essa é a grande discussão com relação ao financiamento de campanha e que eu acredito que o Partido Novo está no caminho certo para construir, de fato, um grupo de pessoas que participam da política e interagem de forma estruturada, sem essa contaminação que é o uso de recursos públicos. Os amigos do rei são os que têm a preferência, infelizmente. Paulo Gomide levantou a mão, pode falar, Paulo. Eu queria referendar isso que você está falando, porque eu também tenho essa percepção, sempre tive, e é a mesma filosofia do clube de futebol com sócio-torcedor, né? Quem tem torcida tem arrecadação, quem não tem torcida não arrecada nada. E se depender de viver do Estado, ele quebra e fecha. Eu acho que os partidos deveriam ser assim também, porque para que você vai manter um partido que ninguém quer contribuir com ele? Porque deve ser muito ruim mesmo, né? Não tem credibilidade alguma, não se articula bem, não representa bem o cidadão. Eu acho que o dinheiro de impostos tem que ser dirigido para atender as demandas básicas da sociedade, onde é mais necessário o investimento. Eu não gosto da palavra do gasto do dinheiro público, eu sempre vejo o gasto como um desperdício. Eu gosto do investimento, que é aquilo onde você aplica e tem retorno. Eu acho que eu gostaria muito mais de doar os R$ 10 para quem eu gostaria que me representasse do que cair na mão de alguém que eu já sei que não vai me representar, ainda vai me fazer passar raiva, ainda vamos gastar com a Polícia Federal atrás dele. Então, é melhor a gente poder mesmo escolher, eu quero aquele candidato. Vai estar no imposto de renda, vai estar bonitinho. Eu acho que aí sim, aí existe a democracia, inclusive para aqueles que não têm recurso algum, poderem realmente fazer frente daquelas pessoas que controlam o recurso e que são eleitos de todas as eleições, eles são eleitos. Fica lá de 4 mandatos, 6 mandatos, 30 anos como deputado, como vereador. É por isso que a gente não muda a nossa história, porque as pessoas não mudam e o nosso procedimento não muda. Verdade. Então, é isso. Essa questão do Partido Novo eu acho importante. E para finalizar a nossa reunião de hoje, nossa vaquinha continua crescendo. Então, não deixe de acessar queroapoiar.com.br/Braulio Lara. Peça seu apoio para partir para cima aí dessas eleições esse ano, com bastante energia, para que a gente consiga realmente melhorar e aumentar o nível da nossa Câmara de Vereadores. Né? Agradeço aí a participação de todos. Paulo, que esteve aí conosco, se manifestou, Geraldo, José Lara, estão também aí nos acompanhando. E na próxima quarta-feira, a gente volta para essa live aqui, é uma live semanal. A gente vai comentando alguns pontos importantes ao longo do andamento aí da nossa semana, tocando em pontos importantes dessa jornada até as eleições. Existe uma discussão a respeito se vai ter adiamento ou não, né? Mas, por enquanto, nada de adiamento, nada de modificações, e a gente está trabalhando em cima do calendário posto pelo Tribunal Superior Eleitoral e espero, né, que tudo transcorra da melhor maneira. Afinal de contas, a gente está aí, sim, vivendo um momento difícil do coronavírus, né, dessa pandemia, mas tudo vai se resolvendo, aos poucos as coisas vão chegando no lugar e, dando tempo ao tempo, a gente vai se adaptando a essa nova realidade de viver, essa nova forma de viver. Né? Paulo, quer fazer algum comentário? Vamos para a gente encerrar? Não, o comentário que eu quero fazer é que tudo que você falou eu assino embaixo. Eu acho que é por aí mesmo.
precisamos avançar, a hora é agora, a gente não precisa mais de pandemia, nós não precisamos mais de chuvas que destruam tudo, nós precisamos de planejamento, de foco, trabalho e responsabilidade. Chega de politicagem, chega de artimanhas que vêm sendo copiadas de políticos anteriores e aprimorando, né? A sociedade que agora é que as coisas funcionem e que o dinheiro que ele paga reverta em seu benefício, como acontece nos países que a gente admira tanto, né? Como Dinamarca, Suécia, né? E outros países. A gente elogia muito, mas a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Porque não adianta desejar o bem do outro se eu não trabalho para tê-lo. Então, é isso aí. Você está de parabéns, é isso aí. E vamos torcer aí para a galera entender que temos que juntar forças, que a eleição pelo calendário começa em agosto. Então, essa vaquinha vai ter que virar um dinossauro lá. Vamos lá. É isso aí, Paulo. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que participaram e que nos acompanharam nessa transmissão. E na próxima quarta-feira, 20h30, nos encontramos novamente. Grande abraço.